Bom dia para vocês que estão nos acompanhando aqui dos Estados Unidos, claro, da parte oeste, no Pacific Time, também aqueles que nos acompanham do Canadá. E boa tarde para aqueles que estão na costa leste dos Estados Unidos, pessoal de Nova York, Massachusetts, Flórida, também os nossos queridos amigos e irmãos ali do Brasil. E boa noite já para o pessoal de Portugal, não é? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando algumas coisas sobre este tema tão relevante, saúde emocional. E, sobretudo, considerando o contexto atual em que nós estamos inseridos, não é? O meu maior desejo e oração é que, de alguma forma, nesse dia eu possa contribuir com algumas informações e ferramentas úteis e, sobretudo, ajudar com uma compreensão básica sobre a dinâmica dessas patologias. Há um pouco mais de um mês eu estive falando sobre esse mesmo tema num evento nacional aqui nos Estados Unidos, promovido pelo Caucus Hispano do Pacific North. Na ocasião, obviamente, a palestra foi em espanhol, mas por isso eu pensei que seria tão importante a gente fazer também em português. Portanto, uma vez mais, bem-vindos, obrigado pela sua presença, espero que você desfrute dessa live aqui. E indo direto ao assunto, o tema proposto para a nossa live de hoje é saúde emocional, ansiedade e depressão. E claro que eu não poderia começar, senão de uma forma mais brincalhona, burlesca, dizendo que se alguém aqui quer uma definição rápida e objetiva sobre essas duas coisas, eu poderia dizer que ansiedade é aquilo que você sente quando não sabe quanto tempo vai durar a live, nem por quanto tempo o cara vai falar. Isso é ansiedade. Agora, depressão é quando você sabe que o cara fala demais, como é o meu caso, e você nem estava tão afim assim de participar de uma palestra em pleno sabadão, mas como foi um amigo querido que te convidou, um familiar, ou mesmo um conferencista que pediu para você participar da live, aí você entrou para não ficar chato, né? Mas com aquela angústia no peito, esse é o começo de uma depressão. Mas falando sério, saúde emocional é o que eu desejo para todos vocês, ouvintes, ansiosos ou depressivos. E agora, falando sério, tendo quebrado o gelo, esse não é um tema simples mesmo, gente. Realmente seria impossível cobrir todos os aspectos em um só bate-papo. Eu até gostaria de poder falar com maior profundidade sobre essas duas coisas, mas para fins desse nosso primeiro encontro, desse primeiro bate-papo, eu gostaria de dedicar um pouquinho mais de atenção à questão da ansiedade. E permitam-me dizer, antes de qualquer coisa, iniciar com um panorama geral, holístico, como nós dizemos, sobre essa questão da saúde. E veja como isso é interessante, porque até mesmo a origem etimológica da palavra saúde em português, salud em espanhol, ou salute em italiano, todos derivam do latim, salus ou salutis, com um significado de salvação, de conservação da vida, de bem-estar. Se a gente fosse para o francês, santé também deriva de sanitas ou sanos, no sentido de estar saudável, são e salvo. Então, assim, falar numa live sobre saúde significa realmente desejar isso a todos, desejar a vida, desejar o bem-estar. E até mesmo a propósito da saudação que a gente faz quando cumprimenta alguém ou quando a gente inicia uma live como essa, a ideia não é só falar oi. A ideia original de saudação tem a ver também com salutare, desejar saúde, desejar o bem-estar a alguém. Portanto, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente deve entender, estou certo que, na verdade, muitos já sabem disso, é que quando a gente trata sobre e fala sobre saúde de forma geral, creio que podemos pensar que a saúde é composta por 4 áreas que interagem entre si. Saúde física, mental, emocional, espiritual. E nesse sentido, para a gente alcançar aquilo que comumente a gente chama de saúde ou vida saudável, o que se pressupõe? Um equilíbrio e interação, harmonia entre essas 4 áreas. Então, o básico, saúde física, como a gente já sabe, para se ter uma boa saúde física é imprescindível cuidar do corpo, praticar uma série de bons hábitos, dormir bem, dormir suficiente, manter uma dieta saudável, fazer exercícios diários. Afinal de contas, quando a gente se exercita, a gente libera endorfina e outras substâncias químicas que dão aquele ânimo, energia para elevar o nosso humor e uma série de outros bons hábitos, não é? Afinal de contas, o nosso corpo é um dos bens preciosos que Deus nos deu.
e ele mesmo fala sobre isso na sua palavra, de modo que a pergunta que indiretamente se coloca é de que vale ganhar tudo, ter tudo nessa vida e não ter a saúde, não é? Quando a gente fala de saúde mental, o que é isso? E aqui começa um caminho diferente. Diferente do que muitos pensam, a nossa sanidade ou rigidez mental não deriva da ausência de problemas, ausência dos conflitos, nem mesmo da ausência de doenças. Pelo contrário, a definição de saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é aquela que se caracteriza por um estado de bem-estar no qual a gente é capaz de viver a vida administrando, trabalhando, também administrando as nossas emoções a despeito das circunstâncias. Ou seja, saúde mental tem a ver com aquela habilidade de manter um estado mental, a cabeça boa, administrando as emoções e mesmo em meio aos cenários mais caóticos. E eu penso que esse ano, por exemplo, foi um teste à nossa sanidade mental, não é? Com toda essa situação do Covid e tudo mais. Já quando a gente fala sobre saúde espiritual, isso tem a ver com a capacidade de buscar e de encontrar sentido, de encontrar conforto e paz interior, através de uma conexão espiritual, ou com um transcendente, ou com um metafísico, com um ser superior, deidade, seja lá como alguém queira chamar. Óbvio que para nós cristãos isso tem a ver exclusivamente com Deus, o Senhor absoluto do universo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, como diz Paulo aos Romanos. Mas valeria lembrar que para muitos que não são religiosos, que não professam nenhuma fé, saúde espiritual também é importante e no caso deles tem a ver com conectar-se com a natureza ou consigo mesmo. Daí a busca do eu interior, que está tão em moda hoje em dia, né? Por meio da yoga, do reiki, ou mesmo do euísmo, não sei quantos já ouviram falar isso. O euísmo é um modelo mais contemporâneo dessa tomada de consciência de si mesmo, enfim. E por último, a saúde emocional, que de forma comum tem a ver com a maneira que a gente lida e as respostas que a gente dá às situações cotidianas mais variadas. E também com o fato de a gente poder controlar nossos pensamentos e sentimentos. Então assim, vejam bem, isso não significa, em hipótese alguma, que uma pessoa emocionalmente saudável seja uma pessoa 100% feliz, feliz o tempo todo. Aliás, o conceito de felicidade é ainda mais subjetivo, não vamos falar sobre isso hoje, mas as pessoas emocionalmente saudáveis também experimentam estresse, raiva, angústia, tristeza. Então assim, o que se quer dizer com alguém emocionalmente saudável é basicamente uma pessoa que sabe lidar melhor com as emoções, sejam positivas ou negativas. E nesse sentido a diferença e a sanidade está justamente em lidar melhor com essas coisas e poder inclusive perceber quando um problema é maior do que a gente pode suportar e aí consequentemente também buscar ajuda. Ou seja, outra vez, não existe ninguém 100% feliz, não existe ninguém sem problemas. Pessoas saudáveis, pessoas felizes, entre aspas, são aquelas que sabem administrar melhor os seus problemas, identificar esses sentimentos, procurar ajuda quando necessário, seja de um psicólogo, médico, ou mesmo um aconselhamento pastoral. Agora vejam só que interessante, em muitos casos, é precisamente esse, o fato de pessoas não saberem pedir ajuda quando um problema é maior do que elas podem suportar, aquilo que aqui nos Estados Unidos a gente chama de overwhelming problems, ou seja, problema ou situação que overwhelms someone, atropela, que sobrepassa essas pessoas, é isso que na maioria das vezes leva essas pessoas a um quadro clínico inicial de depressão. E de fato a depressão é algo seríssimo. Eu lamento de coração que muita gente tenha tão pouca informação sobre este assunto. E muitos outros que tratem isso como uma bobeira, como uma frescura. Não é não, gente. Não é não. Faço até um apelo aqui. Depressão é um transtorno mental seríssimo e muito comum. E se caracteriza básica e principalmente por uma angústia persistente aguda, uma perda de interesse total pela vida, acompanhada ainda de uma incapacidade que a pessoa sofre de não querer fazer nada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que aproximadamente 300 milhões de pessoas sofram de depressão. E só para vocês terem uma ideia, um dado também super alarmante, razão também dessa live aqui hoje, é que segundo a OMS, o Brasil é o segundo país
segundo país com maior número de pessoas depressivas, 5,8% da população. E fica somente atrás de que outro país? Claro, dos Estados Unidos, com 5,9% de gente depressiva. Ou seja, meus caros, estamos falando de 12 milhões de pessoas no Brasil que estão sob essa condição. E o Brasil é o país não apenas segundo maior deprimido da América, mas ele ganha dos Estados Unidos na outra categoria, ansiedade. É o país com maior prevalência de ansiedade do mundo. Somos nós, os brasileiros, 9,3%. Então, assim, retórica e ironicamente eu pergunto, será que era importante um bate-papo como esse aqui? Será que mesmo que falar sobre ansiedade, depressão era importante? Deixa ver. Claro, maior prevalência de ansiedade no mundo. Imagine os brasileiros, então, que moram aqui nos Estados Unidos. Tem chance dupla de sofrer de depressão, ansiedade, quem sabe com suicídio, que é o que a gente vai falar também um pouquinho hoje. Então, assim, permita-me esclarecer algumas coisas aqui. Todos nós sentimos tristeza em algum momento da nossa vida. Não é disso que se trata, tá? E eu não sei quantos aqui estão entrando, estou vendo algumas pessoas que estão entrando, não consigo acompanhar todos, mas eu imagino que tem alguns casados aqui. Se a gente casa, aí a coisa piora de vez, né? Tô brincando. Tem alguém casado aqui e sabe bem do que eu tô falando. A gente sempre tem tristeza na vida, no casamento é o contrário. Às vezes a gente tem alegria e o resto é só tristeza. Eu só tô quebrando o gelo outra vez, gente. O fato, falando sério, é que todos nós sentimos tristeza e por diversas situações, por diversas razões. Isso é normal. O problema não é esse. O problema se trata de outra coisa. É quando essa agonia, essa tristeza se torna crônica e persiste por mais tempo do que deveria. Aí sim a gente deve tomar cuidado e aprender a pedir ajuda. Por quê? Porque sentir-se triste é normal, mas estar clinicamente deprimido não é normal. Então, assim, depressão não é simplesmente uma tristeza, uma angustiazinha. Não, a depressão é uma melancolia permanente que leva pessoas a se sentirem completamente inúteis, sem esperança. É um sentimento tão forte que faz com que a pessoa não queira mais continuar, causa a perda do prazer da vida. O dia a dia dessa pessoa é todo nutrido de amargura, sem estamina, sem vontade de viver. E sem contar que, muito comumente, a depressão leva suas vítimas à reclusão total. Isso é, querer ficar longe dos amigos, querer ficar longe da família, dependendo do grau até de si mesmas. E esta é a razão que leva muitos deprimidos ao suicídio. Então, assim, uma vez mais, o Brasil segue na contramão, porque enquanto no mundo houve uma redução nas mortes por suicídio nos últimos anos, na última década, no Brasil houve um aumento de cerca de 32% no número de suicídios cometidos pela população deprimida. Ou seja, 32% é um número altíssimo, elevado para pessoas. E pasmem vocês, na maioria delas, a população mais jovem, entre 10 e 19 anos, cometendo suicídio. Então, assim, se a gente tivesse mais tempo, eu gostaria de falar mais sobre depressão. Afinal de contas, existem diferentes tipos de depressão: reativa, a depressão clínica, crônica e outras mais. Mas, como eu disse no início, eu gostaria de enfatizar um pouquinho e falar sobre a ansiedade. Com certeza, me parece que a primeira pergunta que a gente deveria fazer para entender esse tema é: o que é a ansiedade? Não é? E eu começaria dizendo que a ansiedade é uma reação também natural e que tem uma função básica muito importante, uma função básica de sobrevivência. Em outras palavras, a ansiedade é como um sistema de alarme que todos nós temos, que é ativado na mente todas as vezes que a gente está diante de um perigo ou de uma situação de ameaça. Então o que acontece é o quê? Quando a nossa mente reage a determinado perigo ou ameaça, a gente acaba sentindo naturalmente sensações físicas de ansiedade, como batimento cardíaco acelerado, respiratório, tensão muscular, palma da mão suada, estômago embrulhado, tremor nas mãos, nas pernas. Alguns especialistas até dizem que a ansiedade pode causar perda de apetite, mas para mim é o maior sinal de que eu não sou uma pessoa ansiosa. Porque eu estou falando com vocês, já estou pensando no almoço aqui. Mas falando sério, essas sensações da ansiedade são parte da resposta natural do corpo da gente para poder o quê? Ou fugir, ou lutar. O problema está diante de nós. Ou a gente foge, ou a gente luta contra ele. Neurologicamente falando,
o que acontece é que o nosso sistema nervoso central, que é super inteligente, quando percebe uma situação de ameaça, produz um neurotransmissor chamado noradrenalina, além, claro, de outras substâncias químicas que são produzidas nas suprarrenais. Para quê? Para preparar o corpo da gente, para a gente enfrentar o perigo. E nesse sentido, devemos considerar o quê? Que a ansiedade pode ser uma reação extremamente positiva, boa, saudável, se ela efetivamente estiver ajudando a gente a enfrentar essa ameaça real. No entanto, o problema é outro. Ela pode não ser saudável em outras ocasiões. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre ansiedade é que há 2 tipos de ansiedade. E se eu pudesse usar é que, assim como há um colesterol bom, e a gente diz que há um colesterol bom e um ruim, o bom, o HDL, lipoproteína de alta densidade, isso é bom para o coração, é bom para a gente, mas tem um colesterol que é ruim, o LDL, lipoproteína de baixa densidade, péssimo para o coração. Eu tomaria a liberdade de dizer que também há 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que é normal ou saudável, e essa é aquela associada aos medos que preservam a nossa vida. Aquela que nos prepara para reagir a uma situação de emergência. E a verdade é que, assim como também o medo, a tristeza e outros sentimentos que parecem sempre negativos, mas podem ter uma função terapêutica positiva, a ansiedade também. A outra é o problema. A ansiedade doentia ou patológica. É aquela associada a medos que não preservam a vida da gente. Pelo contrário, essa ansiedade patológica afeta negativamente, intensa e desproporcionalmente a nossa vida, interfere no dia a dia, reduz o nosso desempenho e é muito perigoso. Porque o problema aqui, vejam só vocês, não está apenas no nível fisiológico, ou seja, não é apenas as reações que eu falei, físicas, de taquicardia, ou de sudorese, tensão muscular. Esse é um aspecto, o nível fisiológico, mas o problema está no nível cognitivo, que é quando os nossos pensamentos começam a supervalorizar o problema ou o risco, superestimar os perigos, e aí essa pessoa ansiosa, passa a viver com um medo descontrolado, com uma insegurança enorme, com um desconforto terrível. Então, assim, é justamente por essa razão que essa ansiedade patológica é algo sério. Ela é um perigo potencial. Essa é a proposta dessa live, falar sobre isso. Por quê? Porque essa ansiedade chega sempre na vida da gente como um bicão de festa. Sabe como que é? Quando tem aquela persona não grata, indesejável, que aparece sem ser convidada. É isso que essa ansiedade faz. Ela chega sem que você perceba. Ela chega na sua vida sem que você queira. E o problema maior é que, a princípio, ela é uma doença, um mal-estar, não necessariamente fatal, mas com sensação de morte. E que pode, de fato, levar pessoas à morte. Então, assim, temos que tomar cuidado, a gente tem que ter atenção para isso daí, porque ela pode estar no meio da casa já e você não percebeu, não é? Então, assim, da mesma forma que a depressão faz milhões de vítimas, milhares de vítimas, incluindo até cristãos, que sofrem também de ansiedade todos os dias, e esse, de fato, é o transtorno psiquiátrico mais importante do mundo. Agora, veja só, não me surpreende o fato de que ela seja conhecida como o mal do século. E aproveitando isso, permita-me esclarecer e falar um pouquinho, porque o fato de ser conhecida a ansiedade como o mal do século não significa que ela seja algo novo ou algo recente. Não se enganem. A ansiedade, como os seus transtornos, tem raízes históricas que remontam aos tempos mais primitivos da humanidade. Enquanto existia o homem, existia a ansiedade. E eu vou dar o mesmo exemplo que usei na conferência passada do Caucaso. Imaginem vocês um caçador na pré-história, ou um caçador durante o período neolítico. Imaginem vocês esse camarada aí diante de animais predadores. Imagine ele diante de leões, de ursos, de leopardos. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Que esse caçador não sofria de ansiedade nesse momento? Que ele ficava calminho ali sentado, cantando um lullaby, uma canção de Niná Napoleão? Nana, leão, que a cuca. Claro que não. Como eu disse também, se é uma condição natural do ser humano, é óbvio que diante de algum perigo, no caso desse, de ser atacado, devorado pela fera, esse caçador tinha
todos os sintomas possíveis de ansiedade. Tinha inquietação motora, tinha tremor nas pernas, tinha taquicardia, suor generalizado. Acho que ele só não sentia, não podia roer as unhas porque precisava segurar a lança, mas do resto é óbvio que ele tinha. Então o que acontecia então? Como eu já disse no começo aqui hoje, é que o sistema nervoso desse camarada descarregava no corpo do caçador uma dose cavalar de noradrenalina que preparava ele para duas opções: ou ele luta com o leão ou ele foge. E daí é que a coisa pega mesmo. Abrindo só um parênteses, eu acho interessante porque todas as vezes que eu falo sobre lutar ou fugir, eu me lembro daquele tipo de gente que costuma bater no peito e falar: ah, comigo é assim mesmo, ou eu morro ou eu mato. Comigo eu mato ou morro. Não sei se você já ouviu gente falar assim, mas aí quando vem o problema, quando vem o leão, realmente mato ou morro. Ou ele foge pro mato ou ele corre pro morro. Né? Então assim, é na hora que o problema vem é que a gente vê realmente como é que funciona essa dinâmica toda, não é? Então assim, agora o caçador estava diante do perigo, da fera, e ele tinha que tomar uma decisão. A pergunta que vale muito para a gente colocar aqui hoje é: o que mudou então desde esse tempo? O que mudou em relação à ansiedade no passado e à ansiedade na atualidade? Vejam bem, queridos, como diz o nosso conhecido ditado popular, o problema é que a gente tem que matar um leão por dia hoje. Não é assim? Às vezes até mais do que um. Então, o que acontece é que todos os dias na atualidade nós nos deparamos com muitas situações predatórias, com muitas situações do perigo iminente. Obviamente que eu não estou falando de ursos e leões ou crocodilos, literalmente falando, mas de outros perigos que temos que enfrentar, situações do dia a dia, situações difíceis para resolver. A gente tem todo dia que pagar contas, e olha que não são poucas, não é? Lavar roupa, levar filho na escola, trabalhar, cozinhar, limpar, pagar mais contas só para não perder o costume, arrumar o carro, guardar a roupa, preparar o jantar, aturar o marido, se bem que nesse caso eu até acho que é mais fácil lutar contra o leão de verdade, né, dona de casa, a irmã aí. E falando sério, eu estou brincando, mas as estatísticas mostram que as mulheres têm 2 vezes mais chances de sofrer com transtornos de ansiedade do que os homens. Então veja, a coisa é séria mesmo. Ou seja, é uma série de coisas e situações todos os dias. Várias coisas num dia só. E diante desses muitos desafios, demandas, exigências, problemas que a gente tem que lidar diariamente, o que acontece é que o cérebro começa a disparar essa mensagem. Você está diante de um perigo, você está diante de uma situação. Então o cérebro começa a processar muitas vezes as situações, avaliar se a ameaça é real ou não. E aí o que acontece? Se for, como a gente tem que lidar com ela? Daí o córtex envia um sinal. Se ele disser não há perigo, tudo bem, a resposta de luta ou fuga é desativada, a gente relaxa. Mas e se a mente, o sistema nervoso central, interpreta aquilo como uma determinada situação, ameaça? Então aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, como a gente usa nessa linguagem na psicologia, são ativados. E assim começam as sensações físicas, a preocupação excessiva, desproporcional acontecer toda hora. Então, vendo como é que funciona a coisa? Eu repito mais uma vez, é natural que diante de situações cotidianas, muitas vezes desconhecidas, novas, que se apresentam a gente, isso represente um desafio, se produza em nós uma ansiedade até normal, um nervosismo. Isso tudo bem. Ter que lavar roupa nesse sentido, ou levar o filho à escola, ou fazer um teste, pode até não ser uma ameaça direta à segurança de ninguém. Mas veja onde está o problema. É que indiretamente o que pode fazer com que essa pessoa se sinta realmente ameaçada não é a tarefa em si, mas é a pressão, o medo de achar que não vai dar tempo para fazer tudo, é o medo de cometer algum erro, ou então a cobrança, ou talvez a baixa autoestima, de não se sentir capaz, ou aquele terror mental de não se sentir aceito, ou de ser rejeitado por causa de uma falha, de um fracasso. E é nesse momento, sutilmente, que a ansiedade de normal se transforma em anormal e doentia. E tudo isso interfere enormemente na saúde emocional da gente. E é justamente aí que pode acontecer o quê? Essas sensações produzirem o que a gente chama de transtornos de ansiedade. Bom,
Para essa live eu gostaria também de falar um monte de coisa sobre o transtorno, mas eu vou falar sobre os 4 mais comuns e gostaria de poder falar todos, mas existem 4 deles que também, assim como os demais, são entendidos e chamados por nomes que refletem sintomas bem específicos. Os especialistas não sabem dizer exatamente o que causa esses transtornos, mas todos eles parecem concordar que há vários aspectos envolvidos, como genética, bioquímica cerebral, circunstâncias estressantes da vida, comportamento aprendido, enfim. Eu quero falar sobre os 4 mais conhecidos, e presta bem atenção, porque pode ser que você esteja dentro de algum deles. O primeiro deles, transtorno de ansiedade, ou conhecido como ansiedade generalizada. O que é isso? É um distúrbio emocional e provavelmente o mais comum dos nossos dias. Esse distúrbio faz com que a pessoa se preocupe excessivamente com tudo. Se preocupa com muitas coisas e tudo ao mesmo tempo. Trabalho, saúde, segurança, futuro. E prestem bem atenção, não é aquela preocupação comum que a gente deve ter, né? Na ansiedade generalizada, as preocupações se agigantam, a coisa parece um fardo, torna a vida da gente opressora. A pessoa que sente e sofre desse tipo de transtorno sente falta de ar, sente falta do controle total, se sente excessivamente inquieta, preocupada com tudo, perdida. Os sintomas físicos, outra vez, é inquietação motora, ou seja, a pessoa não para, o tempo todo inquieta, precisa se mexer, e acaba sentindo dor no corpo todo, dor no peito, na cabeça, dor no estômago, vômito. E isso acaba repetindo, né, se repetindo. Quando isso se repete com muita frequência, é o que a gente chama de síndrome do pânico. Já ouviram falar disso? É a causa repetida desses ataques de ansiedade aguda. Há alguns anos aqui na nossa região, na nossa igreja, eu tive um caso sério, Eu tive um caso sério de um rapaz que foi levado à emergência no hospital, e todo mundo pensando, inclusive a esposa que o socorreu, que ele havia sofrido uma parada cardíaca. Bom, resumindo, era a síndrome do pânico. Portanto, veja, mais uma vez, é aquela coisa que chega sem ser convidada, não é mortal, mas com sintomas de morte, e aí nesse caso, quando a pessoa fica excessivamente preocupada com tudo, com a vida dos outros, é um problemão. Aliás, assim, só abrindo parênteses, que para quebrar o gelo outra vez, tem muita gente que se preocupa com a vida e com os negócios alheios, não é? Tem gente que vive excessivamente preocupada não só com a sua vida, mas na vida do outro. Mas deixa eu esclarecer que isso aqui não é o mesmo transtorno que eu estou falando. Esse transtorno de se meter na vida do outro é um transtorno de ser enxerido mesmo, ser abelhudo, bisbilhoteiro. Inclusive o apóstolo Paulo faz menção também dessa patologia, que acomete muita gente, na verdade, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, dizendo que essas pessoas aprendem a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas ele usa a expressão paroleiras, curiosas, falando o que não convém, 1 Timóteo 5,13. Então assim, nesse caso a terapia que eu recomendo é outra, é bíblica também, 1 Pedro 4,15, você pode procurar. Ele diz lá, nenhum de vós sofra com o praticante do mal, como quem se intromete na vida alheia, tá? Mas aqui fica a dica. Se você que participa dessa live não é religioso, a Bíblia não é um referencial de fé e prática, mas você sofre também desse transtorno de ser enxerido e abelhudo, ou conhece alguém assim, aí a minha recomendação é outra. Compra um gatinho, porque dizem aí na crença popular que ele tem 7 vidas, aí você cuida da sua e mais das 7 do gato, tá bom? Mas voltando sério, falando aqui, gente, não seja, nem por vocês, nem na vida de outros, uma pessoa excessivamente preocupada com tudo. Pare de ficar pensando excessivamente no futuro, no que pode acontecer. Não carregue esse fardo desnecessário. Faça a vida mais leve para você e para aqueles que estão ao seu redor, ok? O segundo transtorno também é muito interessante, é o transtorno fóbico. Transtorno fóbico, como diz o próprio nome, fóbico vem de fobia, acontece por causa do medo. E nele os medos são intensos, seja de situações especificamente perigosas ou de coisas que não são tão perigosas. E como eu mencionei antes, agora há pouco, o medo também pode ter uma proposta válida, o medo também pode ser uma resposta natural para a nossa sobrevivência, e até aí tá de boa, é normal sentir medo em algumas circunstâncias. O anormal é não sentir medo,
Porém, o que acontece nesse transtorno é que o medo é descontrolado. E aí sim, ele é desproporcional e pode ser que alguém esteja diante de um quadro clínico de transtorno fóbico. E nesse caso, as fobias desse transtorno são muitas e bem diferentes. Eu confesso até que assim, algumas são muito estranhas. Por exemplo, sabemos que tem pessoas que sofrem com medo de animais, conhecido como zoofobia. Tem medo de cães, de cobras, pessoas com medo de altura, acrofobia, outras têm medo de tempestade, astrafobia, outras têm medo de ficar num lugar fechado, um lugar pequeno, agorafobia, não pode estar num elevador, claustrofobia, enfim, a lista das fobias vai embora. E como eu disse, são bem interessantes, mas confesso que algumas são estranhas e esquisitas. Por exemplo, o diretor de comunicação de psicologia em mente, Dr. Jonathan Garcia Allen, publicou há alguns anos uma lista com as 15 fobias mais raras que existem. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, entre elas está a xantofobia, que é medo da cor amarela. Já imaginou um negócio desse? Ou seja, qualquer coisa que contenha a palavra ou a cor amarela gera uma ansiedade, medo desesperador nas pessoas que sofrem esse tipo de fobia. Pode ser uma tinta amarela, uma flor amarela, ou mesmo a menção da palavra amarelo e pronto. O sintoma é terrível nos xantofóbicos. Eu fico imagina um brasileiro xantofóbico, cantando o hino nacional, olhando para a bandeira verde e amarela. Morre, não é, antes do término do hino. Outro exemplo que aparece nessa lista é a turofobia, que é o medo de queijo. Olha só que loucura, né, gente? Já pensou ter medo de mussarela? Não estou com medo do cheddar, medo do parmesão. Eu não sei, mas tem algum mineiro aqui? Só para saber. Enfim, essas fobias são muito estranhas mesmo, não é? Para mim, a mais rara que eu encontro na lista do Allen é a cromatofobia, medo do dinheiro. Confesso aqui para vocês, aqui em parênteses, que eu nunca conheci ninguém que sofra desse tipo de transtorno, medo de dinheiro. E olha, não é para confundir isso com o medo que algumas pessoas têm de tocar em nota ou moeda por causa dos germes. Isso é outra coisa, isso aí é misofobia ou germifobia, que é o medo dos germes. Mas não é disso que sofrem essas pessoas, não. Cromatofóbicos é o medo do dinheiro mesmo. Anyway, são muitas as fobias, mas veja só, a gente fala, até dá risada, a gente acha interessante, mas isso é um transtorno sério, porque pessoas que sofrem de fobias adoecem. Para elas esses medos são reais, intensos, são desproporcionais. Bom, continuando aqui, eu disse que queria comentar sobre 4, nós já falamos sobre transtorno de ansiedade, transtorno fóbico, o terceiro é o transtorno hipocondríaco. Deixa eu falar um pouquinho sobre este transtorno, também conhecido como neurose doentia. E o que acontece aqui? Bom, o que acontece é que a pessoa que sofre dessa neurose, o paciente hipocondríaco, é alguém que está sempre com muita dúvida a respeito da sua saúde, da sua condição física, do seu estado. Essa é uma patologia na qual a pessoa acredita piamente que tem uma doença. Ela tem. Não adianta você falar que não tem, ela vai falar, eu tenho, estou sentindo. Não adianta ninguém falar que ela não tem, que ela acredita que ela tem uma doença. E geralmente sempre muito grave. Sempre muito séria. Mesmo que não haja evidência médica. Ou seja, em geral, o hipocondríaco tem o costume de procurar médicos, de fazer exames rotineiramente. Mas no fundo o que acontece é que a pessoa sofre desse transtorno e ela está constantemente preocupada. Ela possui uma preocupação, um medo excessivo da morte, da doença, da enfermidade. E ela é sempre muito pessimista. Sempre pensa no pior. Sempre interpreta tudo como se fosse um risco iminente de morte. E daí o fato dela estar sempre tomando remédio, fazendo exames o tempo todo, se analisando. Em outras palavras, o que acontece é que a cabeça do hipocondríaco é uma caixinha de horrores. Por quê? Porque faz ela pensar todas as doenças graves e terminais numa vez só. Deixa eu dar um exemplo. Quer ver como é que funciona? É mais ou menos assim. Imaginemos assim uma pessoa hipocondríaco com dor de cabeça. Sabe como é que ele pensa assim? Nossa, de onde será que veio essa dor de cabeça? Eu não costumo ter dor de cabeça. Que estranho, será que é um tumor?
O que vocês acham que essa pessoa faz então? Vai ao médico. Mas claro que não é um médico de verdade. Primeiro ela marca uma consulta com o Dr. Google. Vocês conhecem esse médico? Pois é, ela vai no Dr. Google, e aí o hipocondríaco lê mais de 500 mil artigos sobre todas as possíveis causas para aquela dor de cabeça. Ao final da consulta, obviamente, a dor de cabeça aumentou, não é? Com tanta informação e com tanta confusão, com tanta coisa ao mesmo tempo. Daí a cabecinha, como a cabecinha do hipo é uma caixa de horrores, ele vai pensar sempre o pior. Ele pensa, nossa, parece que a dor está aumentando. Será que eu estou com AVC? Estou tendo um AVC? Xiii, preciso de um exame urgente. Aí sim ele vai para o médico de verdade. O médico faz o exame. Por fim, descarta toda a possibilidade. Mas o que acontece? Pergunto a vocês, vocês acham mesmo que o hipocondríaco ele ficou satisfeito com o diagnóstico? Claro que não. Ele acha que os exames estão errados, que a máquina do médico estava com problema, que o médico não era tão bom assim. E daí o que acontece? Como ele não descobriu nada, lembrando que ele é sempre um pessimista, sempre achando que o pior vai acontecer, imediatamente surge o último pensamento. Nossa, já sei, só pode ser meningite, vou morrer essa semana. Gente, eu estou colocando isso de forma até descontraída, divertida, mas a coisa é séria. Porque em casos mais graves, essas pessoas sofrem demasiado. Pode acontecer até o que a gente chama de delírio hipocondríaco, em casos bem extremos, tá? Ou Cotard síndrome. Síndrome de Cotard, em homenagem ao neurologista francês Jules Cotard, que estudou essa condição psiquiátrica em que o paciente delira. Para vocês terem uma ideia da dimensão que pode chegar, no estudo de Cotard, os pacientes deliravam acreditando que eles já tinham morrido e que os seus órgãos estavam sendo devorados por vermes ou estavam sendo apodrecendo. Imagina só. Então ele fala sobre isso numa condição que ele descreve como le délire de négation, o delírio da negação. Enfim, é uma doidura. Mas essas pessoas sofrem esse temor real, não é? Então assim, vamos caminhar. Por último, tem o transtorno histérico. Dos quatro mais, eu estou separando os 4 mais comuns aqui. Que transtorno é esse? Esse teríamos muito também para falar. Afinal de contas, a histeria foi a principal doença investigada por Freud, Sigmund Freud, que deu origem à psicanálise. E se trata mesmo de um distúrbio que se enquadra na tipologia das neuroses. E pode ser até acompanhado por paralisias, convulsões, sufocação. Então, assim, é algo muito complexo. E como a gente não está falando nem para uma classe de psicologia, nem para doutor, para fins dessa live, eu me limito a dizer que a histeria pode ser dividida em 2 manifestações fundamentais. Uma que a gente chama de conversiva e uma de dissociativa. Deixa eu explicar rapidamente de forma simples. Na primeira, chamada histeria conversiva, o que acontece é que um conflito inconsciente, lembrando que se trata de uma ansiedade, tá? Que não consegue emergir para o consciente por causa de um monte de mecanismo repressivo, o que Freud ia chamar de superego, mas ele quer se manifestar, o desejo quer se manifestar, o superego está impedindo isso. Quando isso não acontece, a coisa acaba eclodindo, explode isso aí como um sintoma físico. No caso aqui, pode ser uma cegueira histérica, pode ser uma surdez ou mudez histérica, uma paralisia. Vejam só que interessante, não há razão biológica para isso acontecer. Ou seja, esses sintomas têm uma relação simbólica com o conflito. Quer um exemplo para ficar mais claro e tentar ajudar a entender isso? Imaginem vocês que o fulano A tem um ódio do fulano B, por alguma razão. O A não suporta o B, tá? Mas o que acontece? O fulano A recebeu uma educação tão rígida por parte dos seus pais, da igreja, da escola, que ensinou que ele não pode ter ódio. Que ódio, não gostar, é algo muito feio, muito negativo, que a gente não pode sentir isso por ninguém. Então assim, e não me entenda mal, não é um sentimento bonito mesmo. Mas o que acontece é que o fulano A não sabe lidar com o ódio. E ele continua sentindo esse mal-estar enorme por esse fulano B. O que acontece então? O fulano A começa a viver esse conflito enorme. Por quê? Porque não sabe lidar com o sentimento. E por um lado, o ódio querendo subir, emergindo. Do outro lado, o superego na cabeça, a educação que ele recebeu dizendo não pode odiar. Daí ao mesmo tempo que esse fulano aqui
sente aquela vontade doida de quebrar a cara do fulano B, ou pelo menos de falar um montão de coisa que está travado na garganta. Agora ele não pode nem falar, ele não pode sentir, agora ele não pode nem pensar, não pode sentir raiva do fulano B. Então o que acontece? Ele quer bater, não pode. Quer sentir, não pode. Quer falar, não pode. Um dia, tudo aquilo que ele tem vontade se transforma em sintoma histérico físico e eclode, por exemplo, numa paralisia facial. Ele queria falar um monte de coisa, aí a cara fica toda torcida assim, metade do rosto paralisado, os olhos não fecham completamente. Histeria conversiva. E nesse sentido, existe cegueira histérica, surdez histérica, mudez histérica, paralisia. Um dos casos que ficaram famosos na história da psicologia, estudado por Freud, um outro Brauer, em 1880, foi justamente de uma jovem chamada Anna O, que tinha na época 21 anos e após a morte do pai, desenvolveu sintomas físicos de histeria e na visão, audição, fala, impossibilidade de comer, paralisia na consciência, lapsos na consciência, alucinação. Então, assim, como eu disse no início, o que acontece nesse transtorno é que a ansiedade, que quer se manifestar, não consegue, por causa desses mecanismos repressivos, acaba o quê? Eclodindo em forma de algum sintoma físico. Então, entendendo por que é sério, gente? Lembrando que nesse caso da histeria conversiva, não há nenhuma razão biológica para esses sintomas. A relação é simbólica. Eu falei que tinha duas. Uma era conversiva, a outra é dissociativa. Veja só o que acontece aqui. O estímulo, nesse outro caso, é tão intenso que a pessoa que sofre dessa histeria, no caso, o estímulo é tão forte que chega a quebrar a funcionalidade da própria mente da pessoa, descoordenando ela e levando ela a atos completamente dissociados da realidade. Daí o nome, dissociativa. E lembra que eu falei no começo que tem pessoas que têm fobias, o transtorno fóbico, pode ser de um medo de um animal? Pois bem, a coisa aqui, nesse transtorno aqui, é muito pior ainda. Por quê? Porque no transtorno histérico dissociativo, e eu vou dar um exemplo muito comum, uma pessoa, por exemplo, sobe na cadeira por causa de uma barata, e aí começa a gritar desesperadamente. É barata! Mas veja só, não é porque ela viu a barata, mas é porque ela acredita que a barata vai comê-la. Incrível, mas essa reação histérica é dissociativa. E por quê? Eu concordo que 100% que a barata é um inseto asqueroso, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. A verdade é que é nojento, é asqueroso. E às vezes eu até, no meu particular, pergunto a Deus, Senhor, se já não bastasse fazê-la feia, asquerosa, nojenta, ainda teve que dar asa para esse inseto? Já é demais, né? Mas de qualquer forma, veja só, o que acontece para a cabecinha do hipocondríaco dissociativo é que quem sofre dessa histeria é porque ela é sentida não como, a barata é vista não como um inseto nojento, mas um estímulo tão intenso, aterrorizante, que é devorador. Ela sente e vê na barata uma ameaça de morte. Porque de fato a pessoa que sofre desse transtorno pensa o quê? A barata veio para me comer, ela vai me devorar. E aí está a dissociação, a menos que você fosse menor e coubesse no estômago do inseto, tudo bem, mas ver como que é desproporcional, a coisa está tão separada, esse transtorno é tão dissociado da realidade. Então assim, esse é apenas um exemplo, mas voltando aqui, o maior problema é que transtornos como esse levam realmente a pessoa a se sentir cada vez mais débil, mais dissociada da realidade, mais deprimida, e eventualmente ela pode cair num estado crítico de alienação, de dissociação e às vezes até sem volta. Bom, eu não quero demorar muito mais do que já falei, acho que falei bastante coisa e parece que quase tudo assim meio ruim. A boa notícia, primeiro, é que os médicos e psicólogos, os psiquiatras atualmente entendem muito mais desses transtornos de ansiedade e bem melhor do que antes. E com tratamentos específicos a gente pode se sentir melhor, não é? A notícia ainda mais excelente é que, embora a minha proposta aqui não seja de pregar, é apenas uma conversa, uma live assim para aclarar, esclarecedora sobre a questão da saúde emocional e mais sobre esses transtornos da ansiedade, mas eu não poderia deixar de terminar dizendo que Deus entende muito bem as nossas ansiedades e que também nos deixa conselhos preciosos na sua palavra, a fim de que a gente possa alcançar essa vida saudável que a gente deseja e precisa ter. Por isso, já caminhando para a conclusão, para o término dessa live, eu gostaria apenas de compartilhar com vocês aqui
uma verdade bíblica muito importante e depois algumas técnicas e práticas fundamentais para o êxito da nossa saúde emocional, ok? Mas antes, permita-me esclarecer mais uma vez duas coisas importantíssimas. Infelizmente, número 1, muitas pessoas, e sobretudo agora eu aponto aos cristãos, aos crentes, muitas pessoas infelizmente acreditam que buscar ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica é besteira. Que isso reflete em algum tipo de falta de fé, ou ainda pior, gente que tem um tabu de pensar que só louco necessita de ajuda de psicólogo. Por favor, gente, é preciso quebrar e acabar com essa ignorância. Primeiro porque, vou dizer claramente que não existe a pessoa normal. Aprendam isso pro resto da vida, não existe o normal. Todos somos neuróticos. Claro, com diferentes níveis e tipos de neuroses, mas normal é algo que não existe. Por outro lado, dizem alguns expertos que em cada 4 pessoas, uma é doida varrida. Então assim, eu sugiro dar uma disfarçada, discretamente, dar uma olhada no pessoal aí em casa e os amigos. Se eles te parecerem normal, lamento informar, mas o doido é você mesmo, tá? Então assim, por favor, não caia no erro de descartar a ajuda de médicos, profissionais da saúde, psicólogos, terapeutas. Eles podem sim te ajudar e até ser o instrumento de Deus para a sua vida, ok? O milagre que você... A segunda coisa importante que eu quero esclarecer aqui é que a ansiedade não é pecado. Eu falo isso porque eu lido direto com crentes tão ignorantes e quero falar isso em alto e bom som porque, infelizmente, eu encontro um grupo de pessoas dentro do próprio cristianismo que acredita e prega que todos devemos obrigatoriamente experimentar a cura física total e completa das nossas enfermidades. E que se você está sofrendo de ansiedade, gripe, dor de cabeça, depressão, não é porque Deus não quer te ajudar, mas porque você está em pecado. Misericórdia. Ô gente ignorante e desinformada, e além de tudo, ruim de Bíblia. Por que ruim de Bíblia? Porque na maioria das vezes esse tipo de pessoa toma passagens bíblicas, e é talvez a mais citada e preferida por essa gente, para apoiar esse ponto de vista absurdo, descabido, seja do profeta Isaías 53, que diz lá que ele, Jesus, carregou as nossas doenças, suportou as nossas dores, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Glórias a Deus pela palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, gente. Não vou fazer uma exegese profunda, não é a nossa proposta, mas eu quero só esclarecer que nesses versículos o que nós temos aqui é um relato do sofrimento de Cristo pelo nosso pecado. E todos pecamos, carecemos da graça e da glória de Deus. Agora, muito embora teologicamente falando, seria até válido considerar que toda a doença e todas as coisas, todas as dores são consequências do pecado original, não é o que o texto está falando aqui. O que acontece aqui, em primeiro lugar, é que Isaías está usando uma figura de linguagem retórica conhecida como metonímia. Ou seja, é o uso de uma palavra fora do seu contexto semântico, é isso que ele está fazendo aqui, quando um termo substituído por outro, emprestando valor ou sentido para ele, tá? Daí até a palavra metonímia no grego significar exatamente isso, além do nome, mudança de nome. Então assim, fazendo uma hermenêutica sã e correta de Isaías, a gente só pode fazer isso usando uma lente, um óculos assim, ó, de 2 Coríntios 5, 21, que diz o quê? Que a culpa do nosso pecado foi imputada a Cristo, e por essa culpa e pecado ele foi punido no nosso lugar. Paulo vai escrever o seguinte: aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. Ou seja, veja só, Cristo se tornou o quê? Pecado por mim e por você. Ele não se tornou doença por mim e por você. Por isso, quando a gente lê em Isaías, outra vez, que ele carregou as nossas doenças, suportou nossas dores, olha a metonímia aí. É preciso entender que é para além do nome dessas palavras, se trata do pecado, da culpa e não da enfermidade. E é por isso que também, por essa razão, a Bíblia nunca instrui a gente a confessar a nossa doença. Você já encontrou isso na Bíblia? A Bíblia nunca ensina a gente a orar assim: Pai nosso que está nos céus, perdoa nossas gripes, perdoa as nossas infecções, perdoa nossos cânceres e úlceras, as nossas ansiedades também em nome de Jesus. Claro que não, gente. Então assim, queridos, esclarecendo, enfermidades, patologias não são pecados, ok? Especialmente no sentido que é pregado por essa turma da teologia venal, de alguns supercrentes por aí, ok? Agora, tendo dito isso, a minha lição bíblica aqui, o meu compartilhamento da palavra de Deus é: aprendamos a lançar sobre Deus
toda a nossa ansiedade. Isso sim eu quero reenfatizar, quero que você diga aí na sua casa, onde você estiver no carro, aprenda a lançar toda a ansiedade sobre Deus. 1 Pedro 5,7 a gente lê o seguinte: lançando sobre Ele, sobre Deus, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. E é precisamente isso que Deus oferece a mim e a você. Que nós nos entreguemos a Ele de todo o nosso ser, incluindo nossas preocupações e ansiedades. Lançar sobre Ele as nossas ansiedades significa, essencialmente, que a gente tem um relacionamento de proximidade, intimidade com Ele, que a gente confia nele. E deixa eu explicar isso. É interessante porque quando a gente fala de proximidade, intimidade, sobretudo na relação a dois, um dos dilemas que surge logo no início de qualquer relacionamento amoroso é esse de confiar e entregar o nosso coração a essa pessoa com quem a gente está se relacionando, não é assim? Ou seja, no começo do relacionamento, quando a gente ainda não conhece bem, a gente não vai se abrindo de vez, falando tudo, se entregando completamente. E quem faz, na maioria das vezes, acaba quebrando a cara. Mas à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, à medida do relacionamento vai se desenvolvendo, nós vamos nos tornando o quê? Mais íntimos, vamos nos abrindo, vamos nos revelando, vamos entregando mais, vamos lançando a gente, os nossos problemas, a nossa vida sobre as pessoas. Dificilmente alguém confiaria um segredo, entregaria alguma coisa para uma pessoa desconhecida. Pois bem, o mesmo acontece com Deus. Por isso que essa relação é tão importante. Somente a partir dessa proximidade e intimidade com Deus que a gente vai ter condição de entregar e confidenciar a Ele tudo. E neste sentido ainda que eu digo que as nossas ansiedades podem ser lançadas sobre eles, tá? Sobre Ele, ok? Ou seja, assim como acontece num relacionamento amoroso saudável, bem-sucedido, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais a gente vai descobrir o seu amor por nós e vai poder, sem reserva, se lançar sobre os seus braços. Em segundo lugar, falando ainda do porquê que a gente pode se entregar, porque falando de relacionamento tem uma coisa interessante. Há um ditado atual que diz que os opostos se atraem. Bom, isso não é tão verdade. Já mesmo sob o aspecto físico-sexual, isso já não é uma verdade absoluta, sobretudo se a gente considera essa realidade das tendências homoafetivas que estão crescendo, não é? Então, assim, não são os opostos que têm se atraído. Mas o ponto aqui não é esse. O meu ponto aqui é que essa ideia dos opostos se atraem definitivamente também não se aplica sempre no aspecto, não se aplica no aspecto relacional e espiritual e nem emocional. Sabe por quê? Porque diz a ciência que na maioria das vezes quando a gente procura alguém para se relacionar, amar e ser amado, ainda que inconscientemente há uma forte tendência e inclinação da gente buscar alguém que tenha mesmas experiências, a gente se identifica com alguém que tenha uma experiência conosco. A ciência mostra isso. Que tenha uma experiência até mesmo de sofrimento. Alguns estudos realizados ao longo dos anos revelam que a gente tem uma tendência de se apaixonar por pessoas que tiveram experiências e até mesmo uma identificação entre experiências traumáticas ou sofrimentos. A gente se identifica. Nossa, você também passou por isso? Você também sofreu com isso? Eu também. Ou seja, o que isso tem a ver com Deus? Eu explico. O que tem a ver é tudo. Sabe por quê? Porque uma outra razão pela qual a gente pode perceber o porquê confiar em Deus e porquê que Ele nos ama, é porque de fato Jesus se identifica com a tua dor. Deus se identifica com a sua dor e sabe muito bem o que é ansiedade. Eu poderia pregar mais uma hora, sei que aí a depressão bateria de vez na sua vida, mas eu quero terminar dizendo o seguinte, em Mateus 26, quando a gente lê que Jesus chegou ao Getsemane, lembra das palavras dele lá na cruz, a minha alma está profundamente angustiada. Essa expressão, essa frase expressa o sentimento mais agônico de toda a história, gente. Na verdade, alguns estudiosos sugerem que não existe nenhum equivalente na nossa realidade humana que possa nem de longe expressar ou entender o nível de sofrimento e angústia que Cristo padeceu. Ou seja, essa angústia de Cristo na cruz, no Getsemane, ultrapassa de longe o conceito de angústia existencial em Søren Kierkegaard, ultrapassa o conceito do ennui, ou a complexidade do fenômeno de angústia existencial de Martin Heidegger em relação ao Dasein, o ser no mundo, enfim, não existe nada. Um erudito chamado J.C. Riley disse que a história da agonia de Cristo no jardim de Getsemane é a passagem mais profunda e misteriosa de toda a Bíblia e contém coisas que nem os mais sábios podem explicar. 100% concordo com isso. Por quê? Porque se a gente pegar até mesmo a palavra que Marcos e Mateus usam para descrever a agonia no Getsemane, a palavra grega é etambestai, significa exatamente isso, que Cristo foi angustiado para além do nosso entendimento humano.
o abatimento que ele sofreu, o estado emocional irremediável, enfim, foi muito grande. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se ele passou por isso, e a coisa muito maior do que a gente possa imaginar, ele sabe muito bem o que significa angústia, sabe o que significa ansiedade. O peso dos nossos pecados estavam sobre ele, ele se fez maldição, pecado por nós. Então, assim, até sentir esse momento que ele sentiu abandonado. Portanto, o que eu quero aqui dizer, para terminar, é que sim, ele conhece as tuas necessidades, as tuas angústias. Ele foi aos lugares mais sombrios da alma, da psique humana, e depois de emergir ressuscitado, vitorioso, ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter nele vida, para que a gente pudesse ser elevado a uma nova vida, a uma nova psicologia. E é por isso que o que eu proponho aqui hoje para você também, diferente dessa teologia barata, corrompida da confissão positiva, não é isso. Eu proponho a você que você participe mesmo diariamente dessa santa e bíblica terapia do Getsemane, sabendo que ele conhece as tuas angústias, que Deus conhece as tuas fobias, ele conhece as tuas preocupações, lança sobre ele, descansa. Encontre nele essa fonte de encorajamento, de conforto, a certeza de que ele cuida de você. Afinal de contas, é ele mesmo quem fala isso. Através do profeta Isaías 41, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Talvez você que esteja me ouvindo hoje aí, e eu sinto no meu coração isso, me perdoe, até o desejo de chorar, talvez você esteja angustiado demais ou deprimido demais. Talvez você seja um desses casos, um desses 300 milhões que já não suporta mais, a vida se transformou num peso. Escute hoje a voz de Deus, não temas porque Ele está contigo, nem te assombres porque Ele continua te fortalecendo, peça a Ele. Convide a Ele para estar com você, porque é Ele quem te sustenta com a sua destra. É Ele quem te convida também para uma santa terapia no divã da vida, porque Ele diz lá em Mateus: não se preocupe com a sua vida, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que beber, nem com os seus próprios corpos. Em Mateus 6,26 ele diz: olhe as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial cuida delas. E vocês? Não tem maior valor do que elas? Vejam só, Jesus nesse texto nos encurrala com uma parede, com uma pergunta, nos encurrala na parede com uma pergunta muito certeira. Ele pergunta no verso 27 lá: quem de vocês, por mais que se preocupe, poderia acrescentar uma horinha a mais na sua vida? Quem poderia acrescentar um côvado à sua altura? Quem é que pode? Eu pergunto e faço eco a isso. Você que me escuta hoje, acaso toda a sua preocupação pode mudar alguma coisa? Na verdade, a resposta, se você disse não, está errada. Acaso pode mudar? Pode sim. Toda essa preocupação excessiva, desnecessária, pode mudar muito, mas para pior. E essa é a proposta dessa live hoje. Ou seja, é óbvio que a razão pela qual Jesus diz para a gente não ficar ansioso é porque a gente provavelmente ficaria. Aliás, saiba também um dado estatístico aqui. Existe uma pesquisa que diz que das razões pelas quais a gente se preocupa, 50% nunca irão acontecer. 30% são sobre coisas que não podem ser mudadas. E 12% são sobre coisas e comentários que as pessoas fazem acerca de você. Então, assim, finalmente só 8% das coisas irão realmente acontecer e teremos que enfrentar. Então, se a pesquisa estiver correta, eu pergunto: para que se preocupar com 92% de coisas desnecessárias? Só para piorar a tua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida física e mental, desencadear esses transtornos que eu acabei de falar aqui hoje. Então, assim, o que será que realmente tudo isso serve para nos ensinar? O que as palavras de Jesus servem para nos ensinar? Muitas coisas. Fala sobre prioridades, fala sobre o que é supérfluo, o que é essencial, mas, sobretudo, guarde essa última lição: o valor da vida. E é por isso que, nesse capítulo, no verso 25, ele lança essa direta e estonteante pergunta: não é a sua vida mais importante do que qualquer coisa? Então, assim, cuide dela, cuide da sua vida. Cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida mental, cuide da sua vida espiritual. Não permita que nada, nenhuma preocupação, nem ansiedade te destrua. Não permita que nada disso venha tirar a sua paz, a sua alegria. Confie em Deus. Eu quero concluir, como diz a própria sessão terapêutica de Jesus: não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo.
basta cada dia o seu mal. Amém? Confia em Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade, lembre-se que o Pai Celestial sabe do que você precisa, antes mesmo que você peça. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, espero ter contribuído de alguma maneira para a sua vida, com aqueles que te são caros. Dê o meu desejo, muita saúde. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos e familiares. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Brincadeira. Mas assim, não se esqueça, terminando, se você tiver alguma pergunta, acho que a gente não vai ter muito tempo para poder ficar respondendo aqui as perguntas, mas eu vou dar uma lida e me comprometo, talvez, se for do gosto de todos, poder ter um segundo bate-papo. Comparto umas técnicas rápidas com vocês que eu prometi, tem gente que está perguntando. Faça sempre perguntas de avaliação. 3 técnicas simples e rápidas. Faça sempre perguntas de avaliação. Pergunta de avaliação é assim: o que está me causando essa ansiedade? O que eu estou sentindo é um perigo real ou uma ameaça aparente? Lembre-se que existe uma ansiedade normal, uma patológica. Então assim, a pergunta tem que ser do tipo: esse é um risco real? Quais as chances de que essa ameaça realmente aconteça? 1 em 10, 1 em 100, 1 em 1000, essas perguntas podem ajudar, tá? 2, pratique a meditação. Eu sei que pode parecer uma coisa interessante, eu não estou falando medeitar, tem muita gente que pratica meditação, deita na cama, deita no sofá, vive deitado, mas não é isso que eu estou falando não, embora dormir bem faça bem mesmo, estou falando de meditar, e isso é interessante porque quando a gente ouve isso, talvez eu esteja errado, mas muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é a ideia dos mestres budistas sentados de perna cruzada, né? Veja bem, essa técnica consiste em aquietar a alma, em aquietar, se acalmar diante do estresse, se acalmar, e isso, por incrível que pareça, nos ajuda a equilibrar o sistema nervoso, o sistema endócrino, imunológico. Claro que os budistas também praticam isso, e muito bem, mas não significa que essa seja uma prática de exclusividade ou desse grupo, filosofia ou de uma religião. Pelo contrário, medite. Se você é cristão, medite na palavra de Deus, aquiete-se. Ao invés de ouvir as vozes interiores, ouça a voz de Deus, aquiete seu coração. Faça essa meditação de respiração. Lembre-se, se servir de inspiração também, das palavras de Santo Agostinho. Ele dizia: Senhor, tu nos fizestes para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não aprender a repousar em ti. Lindo isso, né? Muito bem, a terceira, muda o foco. Quando você estiver muito concentrado com alguma coisa, os pensamentos com essas imagens negativas, é muito comum que os conflitos e transtornos levem você cativo só para aquilo. Só pensa nisso. Então assim, pessoas que não conseguem mudar o foco, não conseguem dar uma aliviada, têm essa tendência de manter a atenção cativa. E nesse sentido é incrível que quanto mais a gente quer se livrar do problema, mais a gente fica preso nele. Por quê? Porque a gente vai almoçar, o problema senta à mesa. A gente vai deitar, ele deita com a gente na cama. A gente sai de férias, ele vai na... Então assim, 24 horas pensando nisso, presta atenção, seja lá qual for a razão da sua ansiedade. Aprenda a mudar o foco. Olhe para outra coisa, faça outra coisa, vai fazer uma caminhada, leia um livro, bata um papo, mas não permita que o problema sente com você, ok? Então assim, respirar fundo também pode parecer bobeira, mas não é não. Existem estudos que dizem que quando a gente respira, quando a gente está ansioso, a gente respira mais rápido superficialmente, gerando hiperventilação, desencadeando assim mal-estar. Então assim, eu poderia citar mais um monte de coisa, de pesquisas que falam sobre isso, mas deixo essas dicas para vocês. Põe os seus comentários. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nessa live. Foi a primeira experiência. Penso que era muito importante mesmo a gente bater esse papo e tratar disso. Gostaria que você soubesse que eu estarei em oração pela sua vida, pedindo a Deus que te dê graça para você superar. Procure ajuda se você precisar, não tenha vergonha, quebre com o tabu, e que o Senhor, sobretudo, te guarde e te abençoe, a ti e a todos aqueles que te são caros, tá bom? Um beijão, deixe seu comentário aqui, seria muito bom eu saber qual foi o seu feeling e quais foram as percepções acerca dessa live. Deus abençoe, eu queria agradecer a todos também do PLPC, familiares, irmãos e amigos que estão aqui com a gente. Um abraço, até a próxima.